na hora de debater o investimento, aí a gente vê realmente quem está e quem não está a favor de uma educação de qualidade. Para além do investimento, tem que garantir condições de trabalho. Sala de aula superlotada, por exemplo, não combina com educação de qualidade. Dependendo da etapa do ensino, por exemplo, no primeiro segmento do ensino fundamental, você colocar 30 alunos e querer que dali saia algum trabalho pedagógico minimamente frutífero, não pode ser levado a sério. Né? Da mesma forma como tem turmas do ensino médio que passam de 40 alunos. Realmente alguém acredita que é possível fazer um trabalho pedagógico com essa quantidade de pessoas dentro de uma sala? É claro que não. Então a gente tem que debater isso com seriedade. Agora, isso também passa por investimento, porque isso exige, inclusive, mais concurso público. Porque faltam professores. O país não tem um planejamento, inclusive, né, para formar docentes que tenham a formação adequada para o nível de ensino e para a disciplina em que atuam. Então, existe muita distorção, existe muita carência de profissionais de educação, não só do magistério, mas é necessário também resgatar o concurso público, né, para cozinheiras, para secretários, para inspetores, coordenadores pedagógicos. O quadro profissional nas escolas públicas é muito defasado. Claro que isso impacta negativamente no ensino, né? É claro que isso também não é um acidente, é como falava Darcy Ribeiro, né? A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Afinal de contas, né, para um país neocolonial, como disse a Esmeralda, aplicando a reprimarização da economia, a educação ela cumpre um papel secundário. Basta o indivíduo saber ler textos simples, fazer operações matemáticas básicas, e é suficiente, porque para um país que tem uma economia, né, de baixa complexidade, para que ter um projeto de educação? Se o Brasil vai continuar nessa lógica de agrário, né, primário exportadora. Então, evidentemente que está tudo interligado. Assim como também discutir carreira é fundamental ter um enfrentamento radical à reforma administrativa. Nós não queremos mais Guardiões do Crivella, nós não queremos mais Queiroz, a gente quer funcionários públicos com autonomia, para não entrar em esquemas, que é isso que os defensores da reforma administrativa querem. Querem um profissional que deva favor, que seja indicado político, porque aí ele não vai prestar o serviço para a população, ele vai prestar o serviço para o governante. É muito importante fazer essa discussão sem medo com a população, que não caia nesse engodo, nessa enganação que é a reforma administrativa. A reforma trabalhista diz que quer gerar emprego, o país hoje tem 14 milhões de desempregados. A reforma da Previdência diz que ia ter recuperação da economia, o país abriu o ano em janeiro, portanto, antes mesmo da pandemia, com fuga recorde de investimento e previsão do crescimento do PIB de menos de 1%. Então está na hora da gente entender que essas reformas elas nunca vão entregar o que prometem. Com a reforma administrativa, se for aprovada, não vai ser diferente. Então a gente precisa barrar a reforma administrativa e não só barrá-la, como pautar a revogação da reforma da Previdência, a revogação da reforma trabalhista e a anulação da emenda constitucional do teto de gastos. Porque sem investimento não tem saúde nem educação pública. E essa é uma emenda constitucional genocida, porque ela afeta, sobretudo, a classe trabalhadora, afeta os mais pobres. É a política do Robin Hood ao contrário, tirar dos mais pobres e dar para os mais ricos. A escola que a gente defende também tem autonomia pedagógica. Ou seja, o professor é reconhecido como referência intelectual e moral na sociedade, com capacidade de formular, com capacidade de adaptar o conhecimento para a realidade em que ele atua. E não apenas reproduzir pacotes didáticos,
padronizados para serem vendidos como mercadoria. E a escola que a gente defende também tem que ser radicalmente antifascista. Não podemos conciliar com racismo, com homofobia, com machismo, com LGBTfobia dentro da escola. A educação, infelizmente, ainda é um dos espaços em que a reprodução dos preconceitos e das discriminações acontece de forma muito ampla. Embora a gente tenha avanços tímidos, mais importantes nesse sentido, como a Lei 10.639, aplicar essa legislação ainda encontra resistências muito grandes na sociedade, seja pelo sectarismo religioso, seja pelo reacionarismo político, seja pela influência dos governantes de plantão no conteúdo escolar, que às vezes é afastado da lógica científica e é submetido a superstições. Não podemos conciliar com isso. Numa educação popular, numa educação para os filhos da classe trabalhadora. Então, nessa escola da classe trabalhadora também não cabe avaliação externa, né? Porque a avaliação externa está ligada justamente à proposta da imposição curricular de cima para baixo, que, por sua vez, está ligado à lógica da expropriação do conhecimento docente, da subsunção do trabalho docente ao capital. Ou seja, é fazer na escola o que já foi feito na indústria. Cada vez mais a habilidade do trabalhador é transferida para a máquina e o trabalhador atua como uma peça, fácil de substituir, portanto desvalorizada. É isso que querem fazer com o magistério. E é isso que a gente deve combater. A gente também tem que exigir uma escola com gestão democrática, com eleição para diretores, uma escola que é dirigida por conselhos escolares de forma coletiva, e não por gestores que foram indicados porque puxaram o saco do prefeito, do governador, e agora até do presidente, né, que está intervindo nas universidades, está intervindo nos institutos federais, nomeando interventores em vez de reitores eleitos. Então, são uma série de assuntos, uma série de dimensões que a gente precisa exigir, que a gente precisa enfrentar e não abaixar nossas bandeiras na defesa de uma educação popular. Agora, é possível implementar isso sem romper com a lógica do capitalismo? Eu diria que é possível tensionar e alcançar uma realização parcial desse projeto. E essa é uma etapa importante da luta. Mas a plena realização, a plena garantia de uma educação pública, gratuita, de qualidade, laica, de uma educação popular para os filhos da classe trabalhadora, essa sim só pode ser plenamente alcançada numa sociedade socialista, né, e numa outra lógica de poder, que é o poder popular.